essa aba aqui no nosso All News sobre as declarações do atual presidente da República sobre a eleição de Donald Trump. Ele tinha escrito, deu os parabéns a Donald Trump nas suas redes sociais, mas em entrevista ontem, Lula falou sobre isso e falou sobre a sua expectativa. E a expectativa dele qual é? Uma relação civilizada. Vamos ouvir. Eu não conheço pessoalmente o Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de ver ele na televisão, mas eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com Obama, que eu já tive com Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer, uma relação entre dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com o resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo americano. Eu espero que ele tenha preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano, que foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que ele foi candidato. Eu espero que a relação com o Brasil seja uma relação civilizada. Espero uma relação civilizada. Vamos lá, Raquel, começo contigo essa análise, né? O presidente Lula deu parabéns e agora nessa declaração fala uma relação civilizada. Antes a gente estava conversando até com o Jamil Chad, toda uma expectativa se ele vai, em primeiro lugar, convidar Lula para a cerimônia de posse, né? Porque Bolsonaro tá louco para ir e aí não se sabe como é que vai ser esse mal-estar, se rolar realmente esse convite a Bolsonaro e se não rolar para Lula. Como é que deve ser essa relação civilizada? Fabiola, ontem eu estava conversando no Palácio do Planalto sobre isso. Falei, vai ser uma coisa meio Milei, que Javier Milei, que é uma não relação, né? Porque Javier Milei só faz insultar o presidente Lula, ou tem espaço, né, para conversa, para algum relacionamento. Assim, da parte do Brasil, apesar da retórica de campanha que existiu, Lula declarou que preferia que Kamala Harris vencesse a eleição, em algum momento chegou ali a atribuir a Trump a questão do fascismo. Agora Trump foi eleito e Lula fez a praxe, foi lá, deu os parabéns, que é a praxe da diplomacia. Me falaram, eu preciso checar isso no Itamaraty, que os americanos não têm toda essa questão de convidar líderes estrangeiros, eles não fazem tanta questão como em outros países. As minhas apostas seriam que o ministro Alexandre de Moraes não vai conceder essa autorização para Bolsonaro viajar. Bolsonaro já tentou isso lá atrás com a intermediação do ex-presidente Michel Temer e não conseguiu. Vamos observar, mas eu duvido que isso vai sair, eu acho que isso não vai sair. Mas, enfim, independente de Lula ir ou não ir nessa posse, o que eu vejo do lado do Brasil é uma disposição de manter um relacionamento diplomático correto, respeitoso. Eu não vejo do presidente Lula nenhuma iniciativa de provocar nenhum atrito, assim como ele não fez em relação a Javier Milei. Certo? Essas primeiras declarações dele são declarações muito nessa linha, né? Espero uma relação civilizada, espero que ele seja um bom presidente para os americanos. Vai depender muito do que vir do lado do Trump, né? Se ele vai, como Javier Milei, tentar usar Lula como uma plataforma política interna, porque Javier Milei faz isso. Ele usa o presidente Lula como uma plataforma política interna, fica atacando Lula para falar internamente para a sua base, para os argentinos, fica adulando Jair Bolsonaro. Será que Trump vai adotar a mesma política? Eu tenho dúvidas, porque a Argentina, para a Argentina, o Brasil é enorme. Para os Estados Unidos não tem esse tamanho todo, né? É mais fácil o bolsonarismo e a direita ficarem usando o Trump do que o contrário. Eu acho que vai depender muito da postura de Trump e a resposta que vai vir do lado de cá.
O Lula falou agora, né, depois que Trump foi eleito, nesse tom, né, falou sobre diálogo, deu parabéns, falou sobre uma relação civilizada. No entanto, antes da eleição e da vitória de Trump, durante o período da campanha eleitoral, Lula deu uma declaração a uma TV francesa e que está sendo muito usada pelos bolsonaristas, inclusive pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que estava lá ao lado de Trump, né, que foi essa fala de Lula. Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria o nazismo com outra cara. Na declaração de Lula exata, que Lula falou na época, uma semana antes das eleições americanas, Lula disse: agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Eles estão utilizando muito isso, Josias, lembrando aí essa fala de Lula, ligando Trump a um nazismo e falando que isso está voltando. Você tinha falado aí que Lula, nessa entrevista, já tinha errado, né? Quer dizer, isso pode encrespar a relação com Donald Trump? Bom, ele errou. A meu juízo, ele não deveria, como presidente da República, ele pensa isso mesmo. E tem razões para pensar, porque o Trump, o comportamento dele estimula esse raciocínio. Agora, ele, como presidente da República, não deveria ter feito essa declaração antes da eleição, dizendo que está torcendo pela Kamala Harris. Isso foi inadequado. Agora, ele rapidamente se reposicionou em cena depois que saiu o resultado. Ele fez uma postagem parabenizando o Trump, e nesse post ele anotou já: o mundo está precisando de diálogo e trabalho conjunto. Reforça essa linha na entrevista à Rede TV, né? Agora, é preciso reconhecer a realidade, né? E o Lula cita uma coisa um detalhe que foi mencionado também pelo Celso Amorim, que é o seu assessor internacional, disse que o Lula já teve relações muito adequadas e normais com o George W. Bush, que era do Partido Republicano. Agora, há uma diferença abissal em relação a essa relação que o Lula manteve com o Bush nos seus 2 primeiros mandatos. O Bush era o presidente de então nos Estados Unidos, só que ele era presidente conservador e com um certo apreço à democracia. O Donald Trump é um personagem, um líder político arcaico e antidemocrático. E o Partido Republicano da era Bush não existe mais. Foi esmigalhado pelo Donald Trump, que converteu o Partido Republicano em outra coisa completamente diferente. Então é uma ilusão imaginar que com o Trump o Lula manterá relações idênticas, iguais, assemelhadas às que manteve com o George W. Bush nos seus 2 primeiros mandatos. E é preciso considerar, Fabiola, que o Donald Trump ainda nem tomou posse e já jogou água no chope das 2 principais iniciativas do Lula na política externa. O Trump esvazia completamente a COP30, que vai ocorrer em Belém no final do ano que vem, e também prejudica a cúpula do G20, que vai acontecer agora, em meados de novembro, ainda nesse mês, porque o Celso Amorim até diz: não, mas os acertos no G20, no âmbito do G20, já estão em estágio muito avançado, e o Trump não tem o que fazer. Ora, claro que tem. Qualquer coisa que seja acertada agora pelo Joe Biden, no âmbito do G20, pode ser desacertado lá na frente pelo Trump. Ele fez isso na área ambiental, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, como disse, o Trump já jogou água no chope das 2 principais iniciativas do Brasil na área externa, que são a COP30 e o G20. Então, não serão relações amistosas, as que, ou pelo menos não se pronunciam como amistosas, as relações do Lula com o Trump. Agora, o Lula está fazendo, agora, depois da abertura das urnas, está seguindo o protocolo, está seguindo o manual. E não cabe a ele, senão, dizer isso. Vamos manter com os Estados Unidos relações normais, amistosas. Quando tiver assuntos para discutir, vamos discutir. Mas é preciso lembrar que ele até agora não telefonou para o Trump, né? Fez aí o reconhecimento protocolar, como manda a boa diplomacia,
mas não telefonou, porque justamente não há afinidade no trato. E havia com o Biden, de fato houve com o George Bush lá atrás, mas agora não há, e é improvável que venha a existir esse relacionamento amistoso, Fabíola.